Todos a fecharem os olhos, colocarem numa postura ereta, com a coluna ereta. A gente aproveita esse momento para fazer um silêncio interior, para nos acolher, nos trazer um conforto. A gente foca na respiração. Sentimos o ar entrando pelas narinas, ar gelado, o ar quente na expiração. Podemos aproveitar a respiração para cada exalação a gente colocar para fora algum ponto de tensão, algum conflito, algo que no nosso dia não foi bom, nos trouxe ansiedade. E assim, a cada inspiração, a gente sente mais paz e equilíbrio interior. Focando num ponto entre as sobrancelhas, a gente visualiza uma chama dourada. Focando nessa chama, a gente entoa o mantra Om 3 vezes, a partir do nosso coração. Para o Om, a gente toma uma profunda respiração. Om. Om Sahana Vavatu Sahanu Punaktu Sahara Viryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Podemos esfregar as mãos uma na outra, aquecer antes de abrir os olhos, quem quiser, se sentir vontade, colocando sobre os olhos, a mão aquecida. Podemos abrir os olhos na palma das mãos. E no nosso tempo, a gente vai afastando as mãos dos olhos. E aí, nesse sinal universal de agradecimento, a gente coloca as mãos na frente do coração. Namastê. Namastê, irmão.
Namastê. Então, assim, a gente inicia mais uma reunião do GET, Juiz de Fora, dia 8 de novembro de 2022, com a presença da nossa querida irmã Jo Oliva, de Curitiba. Que bom, né, que essa pandemia nos trouxe essa possibilidade de estarmos juntos. E olha, Jo, quem está aqui comigo? A Thailinha! Ela também veio te prestigiar. Tudo bem, Taila? Gracinha, linda. Então, Jo, muito obrigada pela sua Ah, presença, sua gentileza. Aqui, né? Somos, né, desse mundo, né? Adoramos. A tá Jo certo. também, tá? Sim, sim. Ô, Lu, a Jo tem um gato também. Então, Olá. irmãos, hoje, então vamos dar início à nossa reunião com a presença da irmã Jo, com a palestra sobre o proêmio, páginas de uns anais pré-históricos. Jo, muito obrigada pela sua presença, pela sua gentileza e carinho conosco. Então, está com Imagina. você a palavra. Tá bom. Eu vou compartilhar, então, a tela. Ok, fique à vontade. Então, a Vai, primeira coisa vai que eu estar como faço, confitriã, tá? tá? A primeira coisa que eu faço, eu já estou com o meu arquivo aberto. Eu vou em compartilhar, né? Sim, se tiver som, lembra de colocar aquela opção também, marcar a opção Certo. de compartilhação. Aqui. Já está na tela, só não está em modo de exibição, de, de apresentação. Mas agora foi? Não, Não? Não está passando ainda aí para está. você? Não, não. Eu não Ela quero. ela tá compartilhada, mas ele não está naquela opção de tela cheia, né? Ah, tá, certo. Então, Tá? peraí. Então, eu vou lá em apresentação, tá? Daí vou em Alt E aí Tab, né? e parece que está no último slide, tá? Ah, daí eu já volto. Isso. Alt Tab. Mas olha, eu não sei por que que eu me bato tanto nesse negócio. Me parece que o Zoom tem dado um probleminha, né, em relação a isso. Eu já ouvi o Ricardo Neri falando que parece que você tem que colocar em tela cheia, voltar no Zoom e apresentar, e aí Acho que ele tem que fica, quando dá essa. compartilhar. Daí vou lá. Compartilhar. Vou aqui e aqui. Isso, é aí. Deu certo? Tá perfeito. Aham. Tá um Tá. slide assim, ante os olhos, e pronto. Acho Ah, que agora é o primeiro. agora o primeiro. Fiz Aham. um, fiz um alfarrábio aí. Ai, Jô, eu te coloquei no mudo sem querer. Desculpa. Tá agora? Tá ouvindo? Certo. Ou sim. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, muito obrigada pelo convite, me honra muito vocês terem me convidado, mas a primeiríssima coisa que eu quero pedir, perdão. Eu me enganei com o horário, eu pensei que fosse às 19h30. Eu estava aqui na frente do computador, vendo o que eu tinha escrito, e eu já ia entrar. A hora que você mandou a mensagem, eu estava entrando. Mas para mim era 7h30. Desculpa, meus amores, desculpa, amadas criaturas. Não Imagina. foi intenção, sabe? Mas então, vamos lá, né? É, eu tenho como premissa um respeito muito grande por essa senhora,
chamada Helena Petrovna Blavatsky, primeiramente. Eu acho que tudo que ela escreveu bate fundo, cala fundo dentro da pessoa que está realmente interessada na busca, né? E uma das coisas que ela disse é que se a doutrina secreta, a sociedade teosófica, após 100 anos, se estivessem ainda rolando na humanidade, que se todos estivessem ainda procurando, naturalmente é porque ela ia se engajar, que a humanidade talvez pudesse, a partir de 100 anos, poder compreender. Então, eu acho que o proêmio é uma leitura. Tem pessoas que dizem que é densa, porque é de difícil compreensão. Mas eu tenho comigo que quanto mais difícil a gente compreender, mais a gente consegue se libertar, né, da escravidão mental. Então, o proêmio, né, páginas de uns anais pré-históricos. Então, eu fui procurar, né, trazer uma ideia do significado, mas não está indo, Raquel, Tá no primeiro. mas eu estou querendo passar, não está indo. Aí Ou tem uma foi? opção lá no... Foi, Aham. foi. Então, proêmio, né? Proêmio significa o chamado, um prelúdio de um canto, exórdio de um discurso ou preâmbulo de uma obra. Então, o proêmio, ele é o começo dessa doutrina secreta, desse ensinamento, dessa sabedoria, né, arcana, que, de repente, pode abrir para nós a compreensão um pouco da vida, porque nós estamos um pouco, digamos, anestesiados, né? Tanto pelos nossos corpos, pelos nossos desejos, melhor dizendo. Então, a gente está um pouco anestesiado por tudo isso e a gente está esquecendo de olhar o significado da nossa vida. Então, o proêmio, ele traz uma possibilidade da gente arranhar um pouquinho essa verdade oculta. Então, na página 71 da Doutrina Secreta, o volume 1 da Cosmogênese, diz assim: ante os olhos da escritora está um manuscrito arcaico, uma coleção de folhas de palma que se tornaram impermeáveis à água e imunes à ação do fogo e do ar, por algum processo específico desconhecido. Continua. Vê-se na primeira página um disco de brancura sem mácula, destacando-se sobre um fundo de um negro intenso. Aqui nós temos aquilo que Blavatsky fala de um negro intenso, um espaço incomensurável, ilimitado. E, de repente, eu penso que ante os olhos dela surge toda essa informação, eu penso que é a intuição dela que deu um grande salto. E ela trouxe a percepção do significado do que seja a vida, do que seja a manifestação dessa ideia divina. Então, dentro daquele fundo negro, surge diante dela essa esfera, esse disco branco, sem mácula. Na página seguinte, aparece o mesmo disco, mas com um ponto no centro. Eu chamo a atenção de vocês, eu sou uma pessoa bastante visual, eu preciso do visual para eu poder entender as coisas. Então, eu chamo a atenção de vocês para essa questão que a gente vai começar a falar desse ponto, desse círculo no centro de uma esfera.
Ao longo da nossa fala, a gente vai, eu não sei se eu vou conseguir traduzir para vocês da forma como eu compreendo, mas eu prometo que eu vou me esforçar. E talvez vocês saibam até mais do que eu. Aí, o que que acontece? Na página seguinte, aparece o mesmo disco, mas com um ponto no centro. Então, vejam, nós estamos considerando, né, essa tela como o espaço ilimitado, incondicionado. Aquela esfera que surgiu sem mácula, agora, nesse momento, ela vai aparecer com um ponto no centro. Então, preste atenção de onde veio esse ponto. Onde estava esse ponto? Será que ele foi colocado agora? Ou ele já está por trás dessa esfera? Como entender esses três símbolos? O fundo negro, a esfera sem mácula e o ponto. Madame Blavatsky enfatiza sobre a importância de se compreender os princípios fundamentais sem os quais o estudo do ocultismo se torna incompreensível. Ou seja, é muito importante que nós reflitamos sobre por que estou buscando isso? Qual é o meu objetivo em buscar essa verdade? O que está por trás dessa minha motivação? Alguma coisa está me levando a buscar essa verdade. O que é? Por que eu quero saber sobre isso? Essa verdade é um estudo que deve ser fundamentado em princípios, leis, proposições, onde o estudante deve dedicar tempo, reflexão, à assimilação das ideias fundamentais. Esse estudo leva o estudante a uma investigação na direção idônea para um estudo sério livre de ilusões. Então, o que essa verdade está nos propondo é fazer com que a gente possa ir a fundo, refletir sobre a vida, porque o trabalho que Blavatsky desenvolveu, que ela veio trazer para nós, a sua grande missão, ela fala que era com o objetivo de libertar a humanidade da escravidão mental, porque nós somos seres anestesiados. Nós estamos voltados para coisas que não têm nada a ver com a verdadeira realidade da vida. Então, o trabalho dela foi principalmente nesse sentido, a gente buscar a verdade pela verdade, e não a imagem da verdade, aquilo que nos engana, porque nós estamos acostumados a isso, porque a gente foge da verdade, a gente foge da realidade, talvez até por uma grande preguiça que nós temos, uma preguiça mental. A palavra verdade possui um significado tão extraordinário que poderíamos nem mesmo adivinhar a sua natureza. O que será que é verdade, né? A fim de descobrir aquele significado, será necessário aplicar os mais rigorosos padrões à própria vida e à forma de pensar. Sem este procedimento, será impossível atingir esta verdade na forma que precisa ser entendida em nós próprios. Vejam, não estou falando que a sociedade teosófica é a dona da verdade. Não estou falando que Madame Blavatsky se intitulou a dona da verdade. Mas existe a verdade. E o que é essa verdade? Por que nós não encontramos, de repente, essa verdade? Existe alguma coisa por trás de cada forma e que a gente não sabe o que é. Blavatsky tinha noção de tudo o que existia, ela sabia, ela via os elementais trabalhando por trás de toda a forma. Então, as pessoas que não conheciam, que não tinham esse conhecimento, estavam banhados na grande ilusão da ignorância, acharam melhor taxá-la de feiticeira, de charlatã. Por quê? Porque não conhecia a verdade que ela conhecia.
Então, é essa verdade que ela está provocando em nós. O que está por trás de cada forma? Nós precisamos nos preocupar em buscar a verdade e não nos preocupar com a imagem da verdade. Qualquer medida de progresso real para a humanidade depende de uma mudança e transformação verdadeira. A transformação e a mudança são distintas, porque mudar, você pode mudar uma cadeira de um lugar para o outro, mas a transformação, você pode fazer dessa cadeira, você pode pintar essa cadeira, você pode fazer com que essa cadeira se torne mais, mais própria para uma pessoa sentar. Enfim, existe uma diferença entre mudança e transformação. E nós podemos, num dado momento, nos mudar, num dado momento nos transformar, mas nós podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Utilizar a mudança, que de repente, dentro de nós existe uma necessidade, a nossa alma tem sede dessa necessidade de mudança e também de transformação. Criar impressões que não correspondem à verdade deixam as coisas estagnadas, levando as pessoas às credulidades, produzindo hipnotismo de massa. Essa é uma citação que eu trouxe do livro Em Busca da Sabedoria, de Thierry Han. Ou seja, desde que a gente conhece a civilização humana, desde lá dos primórdios, então as pessoas falam num Deus, aí fala em mitos, aí é um Deus, tem horas que esse Deus é vingativo, tem horas que você tem que ter medo de Deus. Então, é uma crença em alguma coisa que a gente não busca compreender. Então, eu prefiro ajoelhar em milhos, em feijões, eu prefiro fazer promessas do que ir conhecer isso. Então, nós estamos anestesiados. Blavatsky, ela está nos convidando a sair dessa inércia, a ir buscar essa verdade, porque ela existe. E todos nós podemos de alguma forma, acessar essa verdade. Como que nós podemos acessar essa verdade? Primeiro, temos que ter uma motivação. Eu sempre digo que quando uma informação chega até nós não precisamos fazer dessa informação uma bandeira e sair em praça pública com megafone na mão falando sobre essa verdade. Mas também nós não precisamos ser radicais e dizer isso para mim não serve. Isso é mentira. Eu acho que tudo depende de uma vontade interna em refletir. Nós precisamos estar atentos a isso, porque ninguém vai me trazer essa verdade. Blavatsky, ela trouxe todo esse conhecimento, toda essa sabedoria das idades, mas cada um de nós tem que buscar fazer essa investigação. Porque não tem um mestre que vai colocar uma varinha de condão e vai me transformar em alguma coisa melhor ou qualquer um de nós. Isso não existe. Nós estamos nos construindo. E para a gente chegar a um denominador que nos satisfaça, um denominador comum, nós precisamos fazer esse esforço. E esse esforço ele tem base na verdade nua e crua. Nós não podemos nos enganar. Ao longo das nossas vidas, nós estamos mergulhados na profunda ignorância, sem refletir de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Eis que, de repente, surge uma voz que mexe e faz vibrar em nós uma vontade ferrenha de remover esses véus. Vejam, agora na pandemia, todo essa possibilidade que o mundo inteiro, né, na verdade, teve de fazer essas lives, e a Sociedade Teosófica aproveitou esse momento. E nós estamos difundindo essa verdade. Nós não queremos transformar todos os seres membros da Sociedade Teosófica, mas nós temos a intenção de fazer com que todos possam acessar o que seja a teosofia. Porque a teosofia é sabedoria divina, e ela não é minha, ela não é da Raquel, ela não é de ninguém em especial. Ela pertence a todos nós. E essa verdade é a verdade que nos liberta, que faz com que a gente não dê atenção apenas aos nossos 5 sentidos, e nós vivemos para esses 5 sentidos.
E essa verdade na qual Blavatsky fala é justamente esse despertar, essa possibilidade que nós temos de nos tornar pessoas que se coloca no lugar do outro, que nós podemos, de vez em quando, nos colocar naquele momento de alteridade. Eu não posso fugir do olhar do outro. Eu preciso encarar o outro profundamente no seu olhar e ver que ele é o mesmo que eu. E como nós podemos fazer isso? Se nós continuarmos ainda banhados, né, envolvidos, mergulhados na ignorância. Nós sabemos de onde nós viemos? Nós sabemos onde nós estamos? Nós sabemos para onde nós vamos? A gente sabe que está dentro de um planeta e está tudo muito bom. A gente não sabe se esse planeta ele está em alta velocidade. A gente não sabe o que está fora desse planeta. A gente não sabe nada, na verdade. Então, esse convite, né, do proêmio, para a gente conhecer as proposições, para a gente conhecer essas leis, é justamente com esse objetivo, para que a gente possa conhecer essas verdades e, a partir dessas verdades, a gente buscar a regeneração, porque nós estamos doentes, os nossos relacionamentos estão adoecidos. E nós precisamos conhecer essa realidade para que a gente possa se autocurar e ajudar o outro também a ficar curado. Madame Blavatsky, ela nos inspira até hoje ao estudo da doutrina secreta, a perceber e nos tornar aquilo que já somos. Para tanto, estudar, refletir e meditar é o caminho sugerido. Fica meio estranho, né? Me tornar aquilo que eu já sou. Como assim? Né? Por quê? Porque nós estamos com muitos véus encobrindo essa realidade, que é uma realidade da homogeneidade de todas as coisas que existem. E nós estamos preocupados com esse burburinho que está do lado de fora, e a gente não faz uma introspecção, a gente não reflete. Nós estamos muito preocupados com o que está do lado de fora. Uma coisa que eu achei muito interessante é aquela menina que ganhou a medalha de ouro agora, a Rebeca, da ginasta. Eu achei muito interessante quando perguntaram para ela se ela ficava preocupada em ver os movimentos entre aspas, das adversárias dela na competição. Ela disse que não. Ela falou: eu não me preocupo com o que o outro está fazendo, eu me preocupo com o que eu devo fazer, com aquilo que eu aprendi. Uma menina jovem. Então, veja o ensinamento que, às vezes, numa simples entrevista, a gente percebe. Qual motivação que nos impulsiona na busca da verdade? É necessário fazer essa pergunta a nós mesmos. Para tanto, precisamos despertar a mais bela virtude, que é a humildade. Só ela pode nos proteger. Por que isso é importante? Pelo seguinte, porque nós temos um ego em desenvolvimento, e esse ego ele acaba obscurecendo toda a nossa espiritualidade. Porque formação, a gente fica meio cheio de si, né? E uma forma da gente se proteger e não impedir a nossa caminhada é a humildade. Mas uma humildade genuína. Nós temos que ter essa consciência, porque essa humildade nos protege, porque nós podemos conhecer a verdade, e nós podemos difundir a verdade, nós podemos viver a verdade, desde que com base na humildade. Porque se nós não formos humildes, não é aquele negócio, né? Eu tenho orgulho de ser humilde. Às vezes a gente até, né, se coloca como tal, né? Eu tenho orgulho de ser humilde. Então, isso, né? Opa, vamos ver se isso aí está certo. Ou seja, então essa humildade ela tem que ser genuína. Não é a gente querer ser humilde, a gente tem que se tornar humilde, né? Não é eu querer saber o que é amor, não é eu querer amar, eu tenho que ser amor. Eu não preciso, eu devo entender que buscar a senda é interessante em um determinado estágio, mas eu me tornar a senda é a verdadeira realidade que a gente busca, né? Tornai-vos aquilo que já sois, que é a prática do livro Luz no Caminho.
E o catecismo esotérico, ele pergunta: que é aquilo que sempre é? A resposta: o espaço, o eterno Anupadaka, aquele que se autogera, que não tem paz. Que é aquilo que sempre foi? O germe na raiz. Lembra do ponto no centro da esfera. Que é aquilo que sem cessar vai e vem? É o grande alento, um movimento incessante, movimento que não para. O três são um. O que sempre é um. O que sempre foi, é um. O que sempre está, o que sempre está sendo e vindo a ser, é também um. E este é o espaço. Difícil entender esse conceito, né? É muito complicado a gente entender. Pensa em espaço, a gente já pensa, estou aqui no meu quarto, então esse é o espaço. Esse é meu espaço. Cada um de nós estamos no espaço e a gente pensa naquele espaço, mas tem alguma coisa que transcende a esse espaço que nós estamos falando. Vamos tentar ver se a gente, até o final, a gente consegue entender esse negócio aí. Como entender tudo isso com a mente intelectiva? Já começa o problema aí, porque a mente intelectiva, ela coloca muitas vezes obstáculos. Então, nós precisamos utilizar o intelecto para apreender, e não o intelecto para nos tornar soberbos de um conhecimento. Então, o intelecto, ele é necessário. Nós não podemos colocar o intelecto numa gaveta, ele tem que ser colocado a serviço. Então, vamos tentar observar o significado, movimento, grande alento, disco, esfera branca, campo de evolução, espaço condicionado, ponto no centro, círculo, uno e unidade. E tudo isso, resumido, a gente vai chegar naquilo que a gente conhece através da doutrina secreta como a realidade última, a unidade. Então, aqui, mais uma vez, a ideia de espaço. Então, gente, vamos tentar gravar essa ideia, esse espaço, né, que nós estamos utilizando aqui, essa tela, para a gente poder entender da onde, como surgem as coisas dentro desse espaço, como que a vida acontece dentro desse espaço. O que é esse espaço? Então, nós temos aqui o espaço que a gente, né, através da sabedoria arcana, fala que é aquilo, é o tudo, é o nada, é o todo. Isso é o espaço. Então, o espaço, a gente pode dar essas denominações. Dentro desse espaço acontece essa questão do movimento, que é o grande alento. O que é isso? O que tem a ver, né? O que é esse proêmio que Blavatsky trouxe e que nos dá um nó na cabeça? Então, vejamos. Saído das profundezas da existência una, do inconcebível e inefável um logos impondo-se um limite, circunscrevendo voluntariamente a extensão do seu próprio ser, torna-se o Deus manifestado. E ao traçar os limites de sua esfera de ação, determina também a área do seu universo. Então, vocês vejam que o saído, ele tem um destaque ao redor. Por quê? Porque ele não está saindo de lugar nenhum. Ele não está saindo de alguma coisa. Saído é ele mesmo, saído de si próprio, saído das profundezas da existência una, do inconcebível e inefável um logos impondo-se um limite, circunscrevendo voluntariamente a extensão do seu próprio ser, torna-se o Deus manifestado. E ao traçar os limites de sua esfera,
de ação, ele determina também a área do seu universo. Então, aqui nós temos o Logos, aquilo que a gente pode considerar que seja o Deus mais próximo de nós, que é conhecido, né, através da literatura como Ishvara, como o Logos, o Verbo, aquele que se fez carne e habitou entre nós. Então, esse é um espaço aonde acontece a vida. E esse espaço, ele vem através de um universo, uma galáxia, uma supergaláxia, através de um sistema solar, um planeta, um continente, um país, uma cidade, e vem até nós. Nós somos um pequeno logos. Se nós formos observar todos os seres que estão dentro do nosso corpo, nós somos um pequeno logos. Só que a gente está falando aqui da manifestação da vida, do tal Manvantara que se fala, né? Da materialização daquela ideia. Deus, de repente, teve uma ideia. Opa, vou me manifestar. Então, através dessa ideia da manifestação, primeira coisa, precisa criar um campo de evolução, onde todas as formas poderão se materializar a partir da sua diferenciação. Sai da homogeneidade, vem para a heterogeneidade. Por quê? Porque nós somos seres cujas formas são extremamente diversificadas, multiplicadas. A gente vem desde lá dos reinos elementais, primeiro reino elemental, segundo reino elemental, terceiro reino elemental, e passamos por todas essas vibrações, estados vibratórios, mas tudo dentro de um campo de evolução. E veja que um logos impondo-se um limite, circunscrevendo voluntariamente. Então, ele traça uma esfera e ele dá o limite a si próprio. Então, ele limitou-se. O que acontece? Lembra do espaço incondicionado? Agora ele se condicionou. O ponto no centro é o germe, é aquilo que vai dar vida a todas as formas que vão surgir. Então, esse espaço condicionado, ele vem daquele espaço incondicionado. Dentro desse espaço absoluto, dessa infinitude que a gente não tem nem ideia do que seja, ele se condicionou num pedaço dessas trevas. Trevas não como ponto negativo, não como entendimento negativo, mas daquilo que é o nada, é o tudo, e é o todo, e é o espaço, da onde tudo surge. Então, esse Logos, ele se condicionou nessa área, e aqui ele vai traçar toda a sua vida. Ele tem um tempo de vida colimado, ou seja, ele tem na sua mente já essa ideia do tempo que vai durar, e ele entrou em Manvantara e um dia ele vai entrar em Pralaya. Tudo isso vai ser recolhido em si mesmo. Como nós vimos, aconteceu o Manvantara, e aqui acontece a dissolução, uma ideia de dissolução, certo? Então, ele recolhe-se em si mesmo. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, eu tento trazer essa visualização para a gente poder, sabe, eu acho que o visualizar, ele traz essa condição para gente, porque se a gente lê, e a gente fica vendo ali a leitura, então é difícil a gente, né, concatenar na nossa memória, na nossa mente, essa ideia. Espaço é o continente e o corpo do universo com seus 7 princípios. É um corpo de extensão ilimitada, cujos princípios manifestam em nosso mundo fenomenal apenas a mais grosseira fábrica de suas subdivisões.
Fala-se que o espaço ele é constituído de uma matéria cujo nome é a caixa. É uma matéria sutil, é mais radiante que o sol, é mais puro que a neve. E esse a caixa, ele busca se desdobrar, e a forma mais grosseira que ele encontra para se manifestar é o éter. E vocês vejam que a ciência ainda tem as suas limitações para falar sobre o éter. Mas na doutrina secreta já se fala isso. Alguns segmentos religiosos já traz essa ideia desse desdobramento. Então, o Akasha, ele busca a forma mais grosseira. São essas as palavras que se fala nos estudos. Que é o éter. Pensem, que coisa mais fantástica que é isso. E o éter, de alguma forma, também vai se desdobrando, né? Vem o fogo, vem o ar, vem a água, vem a terra, e tudo isso para que haja a manifestação dos fenômenos. Porque nós somos um fenômeno dessa ideia divina. E nós estamos aqui, nós mergulhamos na matéria para poder entender essa matéria, para poder compreender a nós mesmos e, de alguma forma, a gente, para que outros também acabem atingindo essa compreensão. O espaço, o caos, como também é chamado, não é nem o vazio sem limites. Olha que interessante. O espaço, o caos, como também é chamado, não é nem o vazio sem limites, nem a plenitude condicionada, mas as duas coisas de uma só vez. Sendo no plano da abstração absoluta, a sempre incognoscível divindade que é vazia apenas finitas, porque nós não conseguimos entender que o espaço ele independe de um universo manifestado nele ou de que não haja nenhum universo, que não haja nenhuma forma. E no caso, né, divindade apenas mentes finitas, e da percepção maiávica de Maia, a grande ilusão, o pleno divino, o absoluto, continente de tudo que existe, tanto manifestado como não manifestado, sendo, portanto, um todo absoluto. Mas o que é esse todo absoluto? Ele não se move se tem um universo manifestado nele, ou ele não se move se também não tem um universo. O que é isso? Que vida é essa? Isso é a vida de que se falam as escrituras sagradas. Mas o que é isso? Como a gente pode compreender? Naturalmente, a gente não vai conseguir compreender com através da intelectualidade. Mas a gente pode vislumbrar, a gente pode tentar, sabe? Ir lá no fundo de nós mesmos e entender um pouquinho isso. E quando a gente conhece um pouquinho, a gente vai tendo noção das leis da natureza, e as leis da natureza vai nos trazendo um conforto, porque a gente vai compreendendo o respeito a tudo que existe. Se a gente não tiver respeito a tudo que existe, dificilmente a gente vai conseguir compreender a unidade. A gente vai conseguir compreender o que seja esse absoluto. O espaço sempre foi, é e será. É a causa eterna de tudo, a divindade incompreensível, cujas vestimentas invisíveis constituem a mística raiz de toda a matéria e do universo. Aquele universo que a gente, né, considerou. É a única coisa eterna facilmente imaginar, imóvel em sua abstração e não influenciada pela presença nem pela ausência de um universo objetivo nele. Como é que será que a gente vai conseguir entender isso um dia? Como será que a gente vai ter a percepção dessa unidade?
Como será que a gente vai conseguir entender a vida que a tudo sustenta e a tudo permeia? Se a gente não fizer nenhum movimento nessa direção, a gente vai conseguir vir várias, mais 500.000 encarnações e não vai ter a percepção dessa realidade. Se nós temos a noção da existência do mineral, do vegetal, do animal, do hominal e de seres acima do hominal, então é porque existe um processo de evolução. Como que a gente pode entrar nessa senda da evolução sem ficar presos a esta estagnação ao qual nós estamos? Porque nós estamos anestesiados de alguma forma. Então, eu preciso que a gente comece a despertar para essa realidade, que a vida não é só isso. A vida é muito mais que isso. Eu gosto de brincar com isso daqui, tá, gente? Vamos ir para várias. O espaço carece de dimensões em todos os sentidos e é existente por si mesmo, ou seja, ele não tem dimensões. O espaço e aquele que nele está contido são coetâneos, ou seja, existem todos ao mesmo tempo. Então, não tem nada que está antes de nós, nada que está depois de nós. Estamos todos vivendo esse presente. Somos eternos, infinitos ou sem dimensões. Ambos constituem a única e excelsa realidade e são a origem de tudo que existe. Isso é muito louco, porque se você olhar para o teu corpo, tem o teu corpo como um grande laboratório. Se você olhar para o teu corpo, você vai ver que você tem um braço, tem outro braço, tem pernas, e você veja que tudo é uma extensão desse próprio corpo. Eu sempre falo assim, nós temos uma cabeça cheia de cabelos, mas vocês vejam que o cabelo vem até a testa. O cabelo não ultrapassa. Pensa se ultrapassasse como nós seríamos esquisitos, né? Mas o cabelo não passa. A sobrancelha, ela tem o seu tamanho que nós precisamos. Cada um tem o tamanho, os fios necessários na sobrancelha. Cada um tem uma quantidade de cílios. A unha, vocês vejam as nossas mãos, nossos dedos, vai até um ponto, e daí de um ponto vem a cutícula, e daí nasce a unha. Tudo se estende de uma única coisa. E a gente não para fazer essa investigação quem somos nós? Quem somos nós? O que estamos fazendo aqui? Que corpo é esse que tem essa esse autotrabalho que quando você dorme, teu coração bate, você não pede para o teu coração bater, mas ele bate. Tanto que se ele parar de bater, a gente morre. Tantas coisas dentro de nós, dentro desse corpo, que é maiávico, que é efêmero, e que a gente não trabalha para perceber, para perceber o que significa esse corpo, a que esse corpo está direcionado, como que eu posso utilizar esse corpo para fazer o bem, como eu posso utilizar esse corpo para fazer a vida minha e a vida daqueles que me cercam ficar melhor. Por que a gente não para pensar nisso? Vocês vejam que estamos aí criando guerras, né? Vamos na questão da diferenciação, né? Que é o que eu estava meio que adiantei, diferenciação. Então, já utilizei o corpo aqui para a gente ver que tudo se diferencia. A pele do dedo, ela é fininha, a parte de cima. Aí você toca na palma da mão, ela é diferente dessa parte de cima, mas ela se diferencia. Veja que nós estamos nos diferenciando. A minha cabeça, ela cria fios de cabelo. E eu não falo para a cabeça criar esses fios, mas eles se diferenciam. Então, veja que isso é muito profundo para a gente perder muito tempo com a vida, né? Brigando, de repente, criando casos por aí. Diferenciação. O espírito é a primeira diferenciação aquilo que ninguém sabe o que é.
que a gente dá o nome de Deus. A causa sem causa do espírito e da matéria. A palavra espírito é aplicada unicamente ao que pertence diretamente à consciência universal e que é sua emanação homogênea e pura. Assim, manas superior, unida de modo indissolúvel a Budi, é um espírito. Como é que a gente vai entender isso aqui? Vamos lá. O próximo slide simboliza, né, a tríade converte-se voltado para cima, formada pelos princípios átmico, búdico e mana superior, que é a tríade superior. A tríade converte-se voltado para baixo é a tríade inferior. O traço no meio indica o fio de Sutratma, que liga as duas tríades. E o quadrado é o quaternado, onde a mônada fica aprisionada, ou seja, a centelha divina. Então, nós temos aqui aquilo que a gente pode considerar essa parte aqui, onde que está essa chaminha. Então, isso aqui é o espírito, é a Atman, é aquilo que tem a vontade. Aqui nós temos Budi, que é amor, sabedoria. Aqui nós temos Mana superior, que é inteligência ativa. Então, quando nós, depois de toda a nossa peregrinação através dos elementais, do reino mineral, vegetal, animal, a gente conquista essa trindade. Porque na medida em que a gente mergulha na matéria, ela vai sendo desenvolvida, mas ela fica em stand-by. Porque enquanto nós estivermos navegando no mineral, no vegetal, no animal, a gente ainda não tem essa condição, essa alma. Nós vibramos em almas grupais. Quando a gente se individualiza, a gente então conquista o corpo causal e o direito de ter uma alma. Só que daí começa também a nossa saga. Aí começam os nossos problemas, porque a gente começa a desenvolver o nosso karma, né? E como nós estamos ainda mergulhados na ignorância, a gente pisa, põe o pé na jaca. E depois a gente, né, culpa Deus e o mundo pelos nossos dramas. O que que acontece? Essa trindade, né, essa tríade superior, então, essa porção aqui é Atman, que é o espírito, e quando essa porção búdica e essa porção de mana superior, quando se unem, depois de várias encarnações, que a gente consegue se libertar assim, no bom sentido, né, dessa escravidão, a gente faz o contato com essa possibilidade chamada Atman, que é o espírito, que se diferencia daquele todo, daquela realidade última. E o que que acontece? Só que quando a gente mergulha na matéria, a gente cria aquilo que nós, né, consideramos um quadrado quaternário, que é o corpo astral, duplo etéreo, corpo mental inferior e o físico. E o que que acontece? Aí nós temos aqui um tal esse fio aqui, que se chama Antakarana, que é aquilo que nos liga, né, Atman ligado ao físico. Só que o que que acontece? Essa essa trindade, ela mergulha no quaternário e pronto, esquece a realidade espiritual e fica mergulhado aqui, vida após vida, achando que o corpo físico, o corpo astral, o corpo mental inferior é um fim em si mesmo. E esse Antakarana, esse caminho que nos leva à Atman, ele começa fininho, começa como se fosse um fio de cabelo. E na medida em que a gente vai vivendo as várias experiências, ele vai se alargando, até que quando ele tomar, ele chegar, que ele abrir toda essa possibilidade, que se torna um caminho, se torna a senda. Então, essa tríade, né, ela faz o contato com o Atman, com o espírito.
que é o que nós estamos, de alguma forma, utilizando essa vontade, que em nós, refletida, é um desejo frágil. Nós não temos a vontade átmica, nós temos um desejo bastante frágil. Tanto que a gente vai meditar, a gente não consegue nem meditar direito. A gente começa, daí é a luz que tem que pagar, a louça que tem que lavar, o que é o filho que tem não sei o quê. Enfim, e a gente, isso é uma fragilidade nossa, porque nós não temos esse antacarana, sabe? Alargado. Então, nós precisamos de alargar esse antacarana. A gente tem que parar de querer, sabe? Ir só atrás da senda. Mas o primeiro momento é isso que a gente faz. Mas a gente tem que se tornar essa senda, mesmo que de forma ainda ínfima. Mas a gente tem que parar e fazer esse trabalho, né? De se colocar a serviço. Aqui ficou muito grande, vai ser meio difícil de mostrar, mas enfim, vamos lá. Aqui em cima, esse primeiro espaço aqui é o plano divino. Aqui é o Anupadaka, o autogerado. Aqui é o átmico, aqui é o búdico. Aqui é o mental abstrato. É o mental, que se divide em abstrato e concreto. Aqui o astral e aqui o físico. Então, esses corpos todos, a partir, né, do que a gente conhece, todos os planos se subdividem em 7 subplanos. E cada um desses subplanos, eles são formados de matéria atômica, subatômica, superetérea, etérea, gasosa, líquida e sólido. Só que o sólido, aqui do mental concreto, é totalmente diferente do sólido do físico. O sólido do físico, a gente toca, é uma pedra, é um copo, é um livro, isso é o sólido no físico. No astral, ele não tem essa forma. Ele tem uma forma, mas tem uma forma astral, que não é física, e assim sucessivamente. Mas a ideia não é eu parar nisso aqui, não, certo? Só para a gente ter uma ideia do significado do que seja a alma e do que seja o espírito. Então, na medida em que a gente vai mergulhando na matéria, a mônada, né, lá no Padaka, aqui, essa tríade divina, a centelha divina, ela vai mergulhando na matéria, cada plano ela captura um átomo primordial, um átomo permanente, né? Capturam do átmico, do búdico, aí do mental superior, e o que ela faz? Ela cria o corpo causal e assim ela cria a trindade, que essa trindade aqui é a nossa parte espiritual, é a alma individual, que quando nós estamos indissoluvelmente unidos aqui, Budi e Manas, então essa parte aqui é a parte espiritual, é o espírito, é aquilo que se diferencia. Então, vem do plano divino, anupadaka, átmico. Então, essa é a diferenciação daquilo, quando nós estávamos falando na questão do espaço, que ele se desdobra. Então, na medida em que ele vai mergulhando, ele vai encontrando matéria para que ele possa mergulhar até o físico. E, através do físico, é como se você estivesse numa escada, você está lá no alto da escada, você olha para baixo e fala assim, meu Deus, o que será que tem lá embaixo? Ah, como eu gostaria de saber. Aí você começa a descer esses degraus. Desce, 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 desce. E você vai, cada plano que você vai penetrando, você vai se revestindo daquela matéria, daquelas leis, e vai esquecendo o mais sutil. Quando você chega aqui, aí você se depara com toda a dor, com todo o sofrimento, e há um momento que você fala, meu Deus, o que será que há lá em cima? Aí você começa a fazer o caminho de volta, pelo mesmo caminho que você desceu. Aí você começa a fazer o caminho de volta, só que agora você já vai imbuído de experiências. Então, você já não está mais mergulhado na ignorância. Você já está vivendo, você viveu toda a experiência do mergulho e agora você já sabe como é o caminho do retorno. Há um momento em que a gente tem essa percepção
E esse caminho de retorno é o caminho que te leva a conhecer a vida. É o caminho que nos leva a conhecer quem somos nós, onde estamos e para onde vamos. E a gente vai trabalhar em conjunto com aqueles seres que já são elevados. Vai demorar, claro. Não está tão fácil assim. Aí a gente captura, né? Nessa descida, a gente captura um átomo, uma molécula do mental concreto. Aí, mais um pouquinho, captura um átomo do astral. Mais um pouquinho, um átomo do físico. E assim a gente forma a tríade inferior. E essas duas criaturinhas, elas estão ligadas por aquele tal do fio Sutratman. Então, nós não estamos separados de Deus. Nós não estamos separados de nós mesmos. Nós estamos juntos, unidos. Só que mergulhados na ignorância, nós não temos essa noção. A gente só vai vislumbrar isso após várias encarnações. E vai depender muito do nosso esforço. Porque se nós não nos esforçarmos, ninguém vai nos trazer essa boa nova. A Raquel, você me diga o tempo aí, tá? Jô, faltam 9 minutos, tá? Mas você fica à Uhum. vontade para você fazer o fechamento, aonde que você perceber, né? Que para a gente dar continuidade na Tá próxima certo. semana, se você puder. Claro que posso. Eu assumo esse compromisso depois de Tá hoje. Que uma, vergonha. tá uma maravilha. Nem Oh, parece que o tempo passou, já são 8h21, nem tinha é. percebido. Tá bom, então. Mas eu me comprometo já, tá? Para a semana que vem estarmos juntos. Mas vamos lá. Então, assim, o espaço é considerado como unidade substancial, a fonte viva da vida, é como a desconhecida causa sem causa, o mais antigo dogma do ocultismo. Então, quando a gente fala em ocultismo, nós não estamos falando sobre fazer magia disso, fazer magia daquilo. A gente está falando sobre uma realidade que está velada pela nossa própria ignorância. Porque nada, o universo, a vida, ela não esconde nada de ninguém. Na verdade, tudo está velado porque nós não temos a capacidade de ver a realidade. Porque o dia que nós tivermos a tal da humildade sincera, real, o dia que nós tivermos o domínio dos nossos desejos, domínio dos nossos pensamentos, aquilo que é oculto, ele vai deixar de ser oculto porque nós já sabemos que não podemos fazer isso ou aquilo. Pensam vocês se a gente tivesse noção do que a gente pode fazer com os nossos pensamentos? Por que os nossos pensamentos são tão atribulados? Porque se nós tivéssemos a capacidade de usar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nós faríamos muito mal, porque nós não temos o controle. Então, o oculto, ele está oculto porque nós somos ainda ignorantes. Não é ignorantes naquele ponto de sentido, do ponto de vista pejorativo, ignorantes que nós ignoramos as leis da natureza. A gente não conhece sobre a lei do karma, a gente não conhece sobre a lei do dharma, a gente não conhece a lei do abraço, a gente não conhece a lei da harmonia. Enfim, nós vivemos no mar de leis. E, no entanto, nós não conhecemos, nós não praticamos nenhuma lei. A gente está preocupado muito com o que o vizinho está fazendo. A gente está preocupado muito com coisas de só menos importância. Por isso que o oculto está oculto de nós. Mas ele não é oculto porque é oculto. Nós que temos véus e véus e véus que encobrem essa realidade. Por isso, nós precisamos, de alguma forma, despertar para essa realidade de que nós podemos fazer alguma coisa pelo plano e por nós também, sem expectativa de recompensa. A lei, ela é clara. Faça porque é uma lei. Não faça na expectativa de recompensa. E nós estamos dentro desse espaço sagrado, que é um espaço divino,
Se nós olharmos, basta olhar para o nosso planeta, a beleza que é esse planeta, mas o que é que nós estamos fazendo com ele, meus queridos? Veja o que nós estamos fazendo com o nosso planeta. E não adianta a gente falar, não, eu não tenho culpa, eu não jogo papel de bala na estrada, eu não jogo isso, eu não faço aquilo. Fazemos sim. Os nossos pensamentos estão o tempo todo voltados para as coisas que são negativas. Nós temos medo. Nós temos medo de tudo. Nós temos medo de sair na rua de noite. Nós temos medo da morte. Nós temos... Isso tudo são sentimentos que velam a possibilidade da gente conhecer, acessar a realidade. Segundo os ensinamentos esotéricos, o espaço e o tempo são uma só coisa. São inominados porque são o incognoscível, aquele que só pode ser percebido por seus 7 raios, que são as 7 criações, os 7 mundos, as 7 leis, etc, etc, etc. Porque lembra quando nós conversamos a respeito do desdobramento, como esse espaço ele se desdobra e ele vai procurar, esse Akasha, ele vai procurar as suas fontes para que ele possa se manifestar, e a fonte que ele encontra para si, a mais grosseira é o éter, e nós não sabemos nem o que é o éter. Então, tudo isso vai se transformando em leis, se desdobra em várias leis, até que a gente possa começar a compreender um pouquinho. Então, esse espaço, ele vai se manifestando, e nós somos um fenômeno desse espaço. Nós nos materializamos. Nós fazemos parte dessa mente única. Nós estamos aqui, não é por acaso, existe uma razão para que estejamos aqui. E esse é para Brahman, literalmente superior a Brahman, o supremo e infinito Brahma, o absoluto, a realidade sem atributos e sem segundo, o princípio universal, impessoal e inominado, o supremo, princípio eterno, onipresente, infinito, imutável, inconcebível e inefável, o único, todo absoluto, a única realidade absoluta, aquele o supremo e eternamente não manifestado, que antecede a todo o manifestado. Vocês vejam que é uma categoria impressionante, né? É uma coisa, esse para Brahman, quando você coloca a trindade divina no vértice onde tem Atman, ali você tem Brahman. Para Brahman é acima daquilo. E a gente será que a gente sabe? Será que nós conhecemos, de fato, o nosso plano físico? A gente não sabe sequer os 7 corpos que tem dentro desse corpo físico. Nós não sabemos. Diz que nós temos a corrente sanguínea de um corpo físico. Se fôssemos juntar todas as veias, as veinhas e as veias maiores, diz que daria para dar 8 voltas em torno do globo. Como é isso? Diz que uma gota d'água tem mais de 60 bilhões de partículas, de moléculas. Como que é isso? E nós não paramos para fazer essa investigação. Nós não paramos para respeitar toda a forma de vida. Agora, esse para Brahman, ele é encoberto, né? Existe um véu que se chama Mula Prakriti, que é a raiz da natureza. Prakriti quer dizer matéria. A raiz para Brahmânica, o princípio abstrato deífico feminino, a substância indiferenciada, a caixa. Quando a gente fala na diferenciação, a diferenciação ela parte da indiferenciação. Então, vocês vejam que a matéria é feminina. Purusha, o pai, é o masculino. Só que não é, a gente trata dessa natureza, desse gênero, para a gente poder entender, porque no mundo da matéria, tudo é dual. Nós aprendemos
nós precisamos de chegar à unidade a partir da dualidade. Então, nós precisamos fazer essas comparações. Nós traçamos essas comparações para a gente poder entender o que seja a unidade. Raquel, você quer que eu termine aqui? Pare aqui hoje? Jô, como você se sentir, se você acha que aqui fica bom para você parar, você que tem um conhecimento dos seus slides e se você preferir mais um, você que sabe, tá? Te dou essa liberdade de você ir até onde você sentir. Mas eu me preocupo com o horário de vocês, eu não sei como que é. Já são 8h30, mas se você quiser ir mais um, assim, de acordo com o que for melhor aí para você. Claro que o horário já se esgotou, né? Então a gente precisaria terminar. Mas é só porque está maravilhosa a sua apresentação e também não quero, né, Ah, que isso que atrapalhe, né? Então, se você precisar ir mais um ainda, aí você fica à vontade, tá? Mas a gente realmente, o tempo nosso já se esgotou. Aí tá. você decide, tá? Aonde você prefere parar. Eu acho que eu vou parar aqui, porque depois vem uma... Só deixa eu mostrar aqui para você ver. Vem bem Aham, legalzinho o negócio aqui, ó, sabe? Aí vem isso aqui que eu vou, sabe? Mas daí eu prefiro então deixar, porque daí faz parte dessa ideia de Parabrahman, sabe? tá. Isso aqui é bem interessante. Então, eu acho que vamos parar então nesse ponto aí, que já chegamos. Eu só devo chegar, voltar lá para saber onde que foi parado. Ah, tá aqui, né? Então, eu acho que a Caminho do gente para acaso. aqui, tá? Daí a Ah, gente... Ah, vai deixar um gostinho. Uh, eu- pois essas é, apresentações, como você falou, você é muito visual, eu também sou. Tá linda. Realmente facilita o estudo. facilita, né? Dá uma clareza a mais, né? Assim, Uhum. eu acho então que vamos interromper aqui, depois a gente continua. Então, parei nesse daqui, certo? Ah, minha amiguinha Ah, veio! Oi, Ingrid, dê sua carinha aí, mostra sua carinha. boa noite, Ingrid, Ângela. Sejam bem-vindas. Então, semana que vem a gente continua. Espero que vocês possam vir também. E então hoje, né, nós encerramos. Se a Ingrid quiser falar, né, dá um oi.